Olá a todos os amigos do YouTube que estão me acompanhando pelo meu canal. Esse vídeo estarei dando sequência aos assuntos referentes às contradições bíblicas por parte de cristãos e ateus. E nesse exato assunto, farei várias ilustrações, como tenho feito, em torno da física da mente humana, para poder desvendar os mistérios e a simbologia do consciente e do subconsciente, e o significado real que cada uma dessas mentes representa em nossa vida. Por detrás dessas duas mentes se encontra um mistério incrível que está levando o homem a cometer um erro gravíssimo. Podemos dizer que a ciência está causando uma inversão de realidade sobre o verdadeiro papel que o subconsciente possui. Segundo o Dr. Joseph Murphy, a mente subconsciente possui infinita inteligência e sabedoria ilimitada. E também, segundo esse escritor, o meu corpo e todos os meus órgãos foram criados pela inteligência infinita que há em meu subconsciente. Além disso, ele disse que seu subconsciente possui controle completo das funções, condições e sensações do seu corpo, e que o subconsciente é o único poder curador que existe. Continuando, Joseph Murphy também acrescenta que a mente subconsciente é submissa a qualquer sugestão, e por conta disso o subconsciente é sempre controlado pela ideia dominante, ou seja, pelo subconsciente, ou pelo consciente. Segundo ele, a mente subconsciente não faz comparações nem contrastes, não raciocina e nem pensa coisas por si própria. O subconsciente descrito por esse escritor é infinito e extremamente poderoso. Segundo ele, o subconsciente é o construtor do corpo humano e o mantenedor de todas as suas funções vitais. Se isso realmente é verdade, então não podemos chamar de subconsciente essa mente, e sim de consciente, pois Deus opera exatamente o que foi descrito. Assim. E ele é o todo-poderoso, onisciente, criador de todas as coisas. Sendo assim, como podemos atribuir a essa mente poderosa a condição de subconsciente se ela é totalmente consciente? Além do mais, esse poder não pertence ao subconsciente, pois até mesmo os insetos e as plantas possuem esse tal poder regenerador e mantenedor, mesmo sem possuir um cérebro. Segundo o livro de Eclesiastes, capítulo 3:11, Deus pôs a eternidade dentro do homem, porém sem que pudéssemos perceber. Em outras palavras, dentro do nosso subconsciente feito de matéria encontra-se o poder maravilhoso de Deus. Isso significa que Deus habita dentro de nós, porém, de forma alguma ele é o subconsciente. Deus não é matéria, o que exclui a possibilidade de atribuir esse poder maravilhoso à mente humana, seja ela conhecida como consciente ou subconsciente. Essas duas mentes podem ser suscetíveis a sugestões, porém de forma alguma a mente de Deus está sob influência da mente humana. Sendo assim, esse poder que o homem está tentando compreender para utilizá-lo e manipular a seu favor, não pertence ao homem matéria, mas sim ao Deus Todo-Poderoso. Isso significa que a mente que estamos usando nesse exato momento para pensarmos é inconsciente. Isso independente se ela é conhecida como consciente ou subconsciente. Na verdade, ambas são manipuladas por sugestões que elas mesmas criam e adaptam para nos convencer do que é certo e errado. Esse processo, no entanto, acaba nos ludibriando, fazendo-nos agir sempre segundo suas vontades. Podemos chamar esse processo de instinto. Os mais céticos dirão que isso é impossível, mas pelo que podemos constatar, o subconsciente que eles descreveram tem ciência de tudo o que acontece no consciente e no corpo humano, pois ele possui infinita inteligência e sabedoria ilimitada, e também eles declaram que ele é o construtor do corpo humano, e ao mesmo tempo o consciente que eles descrevem tem ciência apenas de sua própria mente e das coisas que ocorrem através da sua percepção, que são os 5 sentidos. Porém, em nenhum momento atribui-se ao consciente a capacidade de formar o corpo humano, ou que o consciente tenha infinita inteligência e sabedoria ilimitada. Sendo assim, não há dúvida de que a mente que nós usamos, chamada de consciente, não passa, na verdade, de um instinto similar ao dos animais. Nós, seres humanos, também somos guiados por essas forças chamadas de potestades e principados, poderes que governam esse mundo. Com certeza, essas forças atuam em nossa mente. Porém, quero deixar bem claro que essas forças chamadas de instinto não agem da mesma forma em todos os seres vivos, pois o instinto de um gato não é o mesmo que age em um peixe ou no homem. Mas independente do instinto que cada um possui, todos agem a favor da sobrevivência e em satisfazer suas necessidades. É lógico que a necessidade muda de um para o outro, mas a conclusão é que todos nós agimos exatamente iguais a um animal, guiado por seu instinto. Veja bem, você me dirá que isso é improvável,
E eu lhe direi que um animal também possui um cérebro, o que torna capaz de pensar, fazendo com que ele execute seu propósito aqui nessa terra. Veja que é exatamente isso que o homem faz também. Ele segue seus instintos baseados nas informações de sua espécie. Entendo que a mente que nós usamos só se preocupa com esse mundo. A própria ciência da mente descreve exatamente o que eu estou relatando. Essas mentes brilhantes estão descrevendo em seus livros que se nós aprendermos a usar corretamente o poder do subconsciente, nós poderemos realizar ou se realizar em todos os sentidos. Veja que o objetivo do homem se resume basicamente em manipular o poder de Deus para satisfazer os desejos da carne. E esse papel os líderes das igrejas têm realizado com perfeição. É bem verdade que parte desse poder está realmente disponível para o homem a usar através da fé, mas o desejo de Deus é que você venha se tornar igual a ele, não que você continue a viver exatamente igual a um animal satisfazendo a sua natureza terrena. Por isso Deus nos aconselha a nascer do seu espírito. Até agora nascemos apenas da carne, e isso simbolicamente significa que nós nascemos apenas da primeira mente, a qual chamamos de consciente. Porém, temos a necessidade de nascermos do subconsciente, que simboliza o espírito. Veja que o que nós chamamos de consciente, na verdade, é animal, ao passo que a mente que nós chamamos de subconsciente é eterna, capaz de criar e forjar tudo que existe ao nosso redor. Assim, para podermos nascer da nova mente, a espiritual, teremos que recusar viver por essa mente que nós chamamos de consciente, essa que os cientistas dizem que devemos saciá-la para sermos completos. Essa, na verdade, é uma ilusão que leva o homem à morte, pois quanto mais sábios os homens se tornarem na ciência desse mundo, mais cegos e perdidos estarão, pelo simples fato de que essa sabedoria animal os impedirá de despertar da sabedoria espiritual. Dessa forma, o homem natural desvirtua a verdade de Deus, pois o poder do subconsciente, ou melhor dizendo, do espírito, não pertence ou não deve ser usado para satisfazer a vontade da carne, sim para nos libertar dela. Os cientistas mesmo se contradizem naquilo que afirmam. Como pode uma mente superior ser submissa a uma inferior? Isso é mais do que contraditório, vai contra a lógica e a razão. Essas declarações colocam Deus na condição de servo da humanidade, sendo que Deus é senhor dela. Logo, podemos ver que há uma inversão radical de valores, deixando o homem não mais na condição de servo, mas na de senhor, o qual passa a dominar e a dar ordens sobre aquele que o criou. Darei um exemplo da Bíblia, fácil de assimilar. Para isso, é só prestar atenção na vida do próprio Jesus. Segundo as Escrituras, quando ele completou 30 anos de idade, o Espírito Santo desceu sobre ele, tornando possível o despertar da verdadeira consciência que os cientistas da mente chamam de subconsciente. Como podemos testificar nas Escrituras, Jesus nunca fazia o que era de sua vontade. Isso é, da vontade do consciente. Pois ao despertar da mente que estava em seu subconsciente, ou seja, da mente espiritual, Jesus não mais servia às vontades do homem terreno, mas apenas se sujeitava ao novo homem. Isso significa que quem estava no controle da vida de Jesus não era o consciente e nem o subconsciente, mas sim o próprio Deus que habita dentro do subconsciente. Sendo assim, cai por terra a tese de que uma mente inferior possa dominar uma superior. Em outras palavras, Deus é Senhor e não o homem. Mas vejo que esses cientistas da mente estão decididos extremamente ocupados em inverter os valores de Deus. Eles estão ensinando seus livros teorias que levam o homem a não mais depender de Deus. Pois no momento em que eles passam a ensinar que o poder infinito está sobre o domínio e controle do consciente, logo estão manipulando a mente consciente do homem a aceitar essas sugestões como verdade ímpar. Veja que não é apenas o subconsciente que é suscetível às sugestões, mas também o consciente, pois este também é facilmente manipulado. Vou lhes dar um exemplo. Quando você dá uma opinião a um amigo, você por acaso não está dando uma sugestão a ele? É óbvio que sim. Sendo assim, ambas as mentes humanas são suscetíveis à sugestão. A ciência nos afirma que temos milhares de pensamentos por dia. Quer queiramos ou não, esses pensamentos são formados em nossa mente de forma automática, o que nos leva a crer que não estamos no controle ou não temos controle sobre a nossa mente. Esses pensamentos vêm à nossa percepção para nos propor sugestões. Porém, se tomarmos qualquer decisão a partir dessas sugestões, estaremos nos comportando exatamente como uma marionete, sendo manipulados por um instinto que tem por única finalidade nos fazer acreditar que estamos no controle. Através dos pensamentos, veja bem, se elaboram as sugestões, e a partir dessas sugestões o homem toma suas decisões. Mas se os pensamentos vêm à mente de forma inconsciente, significa que tomamos decisões inconscientes. Podemos chamar este processo de instinto, e é através das sugestões desse instinto que executamos o propósito de nossa espécie.
É exatamente por isso que as pessoas estão distorcendo a verdade de Deus, pois esse instinto está levando-as a agirem inconscientemente para satisfazerem a natureza que as domina. E para alcançar esse objetivo, esse instinto está fazendo com que as pessoas passem a acreditar na hipótese de que a raça humana tem o poder de manipular o poder criador de todas as coisas para se beneficiar dele. Ao fazer isso, a humanidade está se autodestruindo, uma vez que o homem, acreditando nessa teoria, logo passa a deixar de buscar a Deus e passa a depender de si mesmo, acreditando que é autossuficiente. Talvez seja isso mesmo que os cientistas estejam pretendendo anular a glória de Deus, fazendo o homem adorar a criatura no lugar do Criador. Podemos tirar do livro O Segredo um exemplo perfeito para essa questão, pois a autora desse livro, relata nessa obra que o homem, na essência, é energia, e essa energia é eterna, pois ela não pode ser criada e nem destruída, pois ela sempre foi, sempre tem sido tudo que sempre existiu. Logo, ela atribui que o homem é um ser espiritual e não esse corpo de carne e sangue. Segundo ainda este livro, uma vez que um indivíduo toma consciência disso, ou seja, desse segredo, ele passa a não ser mais um ser limitado, mas sim a própria mente suprema. Isso, no entanto, é um tremendo equívoco. Em primeiro lugar, porque um ser espiritual se difere do carnal a nível de consciência, e não pelo fato de ser da matéria ser, na essência, energia ou não. Em segundo lugar, uma coisa é você tomar consciência dessa mente universal e outra é você se tornar essa mente. Não devemos esquecer que essa mente universal que se relata nesse tal livro trata-se do próprio Deus. Sendo assim, como se espera submeter Deus aos caprichos da carne? Sendo que Deus é espírito, e o espírito não tem comunhão com a carne. Como podemos perceber, se a escritora deste livro realmente fosse um espírito, como ela está afirmando, com certeza saberia disso. Não estou certo? Bom, poderia dar continuidade a esse assunto, mas vai ficar muito longo. Vou deixar para o próximo assunto. Não vou me estender muito. Já percebi, como disse nos vídeos anteriores, que as pessoas não gostam de vídeos longos. Sendo assim, peço a você que compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Deixa eu sair que está dentro do carro. Olha que lindo. Paisagem linda, maravilhosa. Então, sendo assim, eu peço a você que compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Se estiver gostando, é lógico. Se não estiver gostando, tudo ok. Se puder, se inscreva em meu canal. Repetindo, se está gostando. Da minha parte, hoje seria isso. Estou fazendo o meu melhor. Estou fazendo o possível para trazer a vocês um conhecimento diferenciado do que os demais estão passando. Até o próximo.